E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 2, da terceira série do ensino médio. E nesse vídeo você vai encontrar as sequências 2 e 3. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, deixando o seu like e se inscreva no canal para receber os conteúdos que sempre vêm por aqui. Sequência 2. 1. Mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar? No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmara de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, e para tal faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A socialização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na a. Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. B. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. C. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. D. Valorização de uma visão ampliada do esporte. E. Equiparação entre a forma e o conteúdo. Aqui nessa questão, a gente vê que no texto ele fala que esse esporte telespetáculo, que é espetáculo de televisão, que atrai tantas pessoas, ele distorce a experiência do atleta para os espectadores, né? Ele foca muito em experiências de violência e coisas do tipo, então tem essa distorção. Portanto, a alternativa correta é a letra A. 2. Alguns pesquisadores falam sobre a necessidade de um letramento racial para reeducar o indivíduo em uma perspectiva antirracista, baseado em fundamentos como o reconhecimento de privilégios, do racismo como problema social atual, não apenas legado histórico, e a capacidade de interpretar as práticas racializadas. Ouvir é sempre a primeira orientação dada por qualquer especialista ou ativista, uma escuta atenta, sincera e empática. Luciana Alves, educadora da Unifesp, afirma que uma das principais coisas é a atenção à linguagem. A gente tem uma linguagem sexista, racista, homofóbica, que passa pelas piadas e pelo uso de termos que a gente já naturalizou. A coisa tá preta, denegrir, serviço de preto. Só o fato de você prestar atenção na linguagem já anuncia uma postura de reconstrução. Se o outro diz que tem uma carga negativa e ofensiva, acredite. Segundo Luciana Alves, para combater o racismo e mudar de postura em relação a ele, é fundamental a. Ouvir com atenção os discursos e orientações de especialistas e ativistas. B. Reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas. C. Passar por um letramento racial que dispense o legado histórico. D. Prestar atenção às práticas históricas e às orientações da educadora. E. Estudar detalhadamente a história e a formação do Brasil. Aqui nessa questão a gente vê que a autora no texto fala que uma das etapas, né, para combater o racismo e mudar a postura é justamente reconhecer que tem expressões que são racistas e que a gente fala assim, tipo, natural, sem pensar, e que é importante deixar de falar essas expressões, né? Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. 3. Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet. O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso de redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos e, nesse sentido, o texto a. Aborda a discriminação que as redes sociais sofrem de outros meios de comunicação. B. Mostra que as reivindicações feitas nas redes sociais não têm impacto fora da internet.
C. Expõe a possibilidade de as redes sociais favorecem comportamentos e manifestações violentas dos adolescentes que nelas se relacionam. D. Trata as redes sociais como modo de agregar e empoderar grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias ou de mudanças sociais. E. Evidencia que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes, que, imaturos, não utilizam a ferramenta como forma de mudança social. Aqui ele está falando das redes sociais, né, como uma forma que os adolescentes utilizaram, né, para se reunir, se empoderar, para lutar contra aquela causa, que foi uma manifestação simples que eles fizeram, né, por causa do preço abusivo do pão de queijo. Então ele trata das redes sociais como um modo de agregar e empoderar grupos de pessoas, né, portanto a alternativa correta é a letra D. 4. Redija uma dissertação desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo. O texto deve ter título e estabelecer relação entre o que é apresentado nos textos da coletânea. Texto 1. O desejo da verdade aparece muito cedo nos seres humanos e se manifesta como o desejo de confiar nas coisas das pessoas, isto é, de acreditar que as coisas são exatamente o que nós percebemos e o que as pessoas nos dizem é digno de confiança e crédito. Ao mesmo tempo, nossa vida cotidiana é feita de pequenas e grandes decepções, e por isso, desde cedo, vemos as crianças perguntarem aos adultos se tal ou qual coisa é de verdade ou de mentira. Marilena Chauí, filósofa. Texto 2. Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. George Orwell, escritor. Texto 3. Ao contrário do que geralmente se crê, por muito que se tente convencer-nos do contrário, as verdades únicas não existem. As verdades são múltiplas, só a mentira é global. José Saramago, escritor. Então aqui percebam que os textos em comum estão falando ali do tema, né, da questão das verdades, das mentiras, e estão debatendo isso, né, e aí vocês precisam pensar nisso tudo e escrever um texto que tenha relação com isso, que aborde aí a questão das verdades e das mentiras. E aí aqui vocês podem escrever a respeito da verdade, etc. Ou vocês podem também falar sobre a oposição entre verdade e mentira. Aí vocês fazem o rascunho e a versão final no caderno, porque aqui ele não oferece espaço para isso. Tá? Ele também não fala de tamanho de linhas, mas umas 15, daí tá de bom tamanho. 5. Após ter elaborado um texto dissertativo com base nos 3 autores acima, faça um exercício de concisão. Elabore um resumo, transformando os 3 textos acima em um único parágrafo com cerca de 3 a 5 linhas. Aqui na questão 5, ele quer que vocês façam um resumo, né, baseado nos 3 textos acima e que seja um parágrafo de 3 a 5 linhas. Então aqui eu coloquei uma sugestão, tá, de resumo que poderia ser feito, mas para que vocês tenham assim as ideias de vocês e consigam fazer o de vocês. É uma sugestão. No fundo é uma questão que é pessoal. Leia o texto a seguir para responder as 4 questões subsequentes. Eugenia. A eugenia surgiu sob o impacto da publicação, em 1859, de um livro que mudaria para sempre o pensamento ocidental, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Darwin mostrou que as espécies não são imutáveis, mas evoluem gradualmente a partir de um antepassado comum à medida que os indivíduos mais aptos vivem mais e deixam mais descendentes. Pela primeira vez, o destino do mundo estava nas mãos da natureza e não nas mãos de Deus. Darwin restringiu sua teoria ao mundo natural, mas outros pensadores a adaptaram, de um jeito meio torto, às sociedades humanas. O mais destacado entre eles foi o matemático inglês Francis Galton, primo de Darwin. Em 1865, ele postulou que a hereditariedade transmitia características mentais, o que faz sentido, mas algumas ideias de Galton eram bem mais esquisitas. Por exemplo, ele dizia que, se os membros das melhores famílias se casassem com parceiros escolhidos, poderiam gerar uma raça de homens mais capazes. A partir das palavras gregas para bem e nascer, Galton criou o termo eugenia para batizar essa nova teoria. Galton se inspirou nas obras então recém-descobertas de Gregor Mendel, um monge tcheco morto 12 anos antes que passaria a história como fundador da genética. Ao cruzar pés de ervilhas, Mendel havia identificado características que governavam a reprodução, chamando-os de dominantes e recessivas. Quando ervilhas de casca enrugada cruzam com as de casca lisa, o descendente tende a ter casca enrugada, pois esse gene é dominante. Os eugenistas viram na genética o argumento para justificar seu racismo. Eles interpretaram as experiências de Mendel assim. Casca enrugada é uma degeneração. Hoje sabe-se que estavam errados. Tratava-se apenas de uma variação genética, algo ótimo para a sobrevivência.
Misturar genes bons com degenerados para eles estragaria a linhagem. Para evitar isso, só mantendo a raça pura. E aí eles não estavam mais falando de ervilhas. O eugenista Madison Grant, do Museu Americano de História Natural, advertia em 1916: o cruzamento entre um branco e um índio faz um índio, entre um branco e um negro faz um negro, entre um branco e um hindu faz um hindu, entre qualquer raça europeia e um judeu faz um judeu. As ideias eugenistas fizeram sucesso entre as elites intelectuais de boa parte do Ocidente, inclusive as brasileiras. Mas houve um país em que elas se desenvolveram primeiro, e não foi a Alemanha, foram os Estados Unidos. Não tardou até que os eugenistas de lá começassem a querer transformar suas teorias em políticas públicas. Em suas mentes, as futuras gerações dos geneticamente incapazes deveriam ser eliminadas, diz o jornalista americano Edwin Black, autor de A Guerra contra os Fracos. A miscigenação deveria ser proibida. 6. A respeito da afirmação de Madison Grant citada no texto, assinale a alternativa correta. A. As combinações ideais para se obter a raça pura são o cruzamento do branco com índio, do branco com negro, do branco com hindu e das raças europeias com judeu. B. Grant defende a eugenia com base no pressuposto de que o índio, o negro, o hindu e o judeu são raças imutáveis. C. Grant faz uma advertência aos seus contemporâneos, pois teme a adesão em massa às propostas eugenistas. D. O índio, o negro, o hindu e o judeu, para Grant, são equivalentes à ervilha de casca enrugada. E, com a sua afirmação, Grant mostra como aproveitar as experiências de Mendel para se obter uma boa linhagem entre os seres humanos. Então, aqui, na questão 6, a gente vê que o Madison Grant, com as afirmações que ele faz, ele acredita que o índio, negro, o hindu e o judeu são equivalentes à ervilha de casca enrugada, né? Então, depois daquela experiência, eles acreditaram que a ervilha de casca enrugada ela era uma espécie de resultado inferior ali dos cruzamentos, e eles associaram isso ao racismo que eles queriam defender, e ao índio, ao negro, o hindu e o judeu. Então, eles utilizaram isso para justificar o racismo deles, como se tivesse alguma justificativa, né? Mas eles utilizaram isso para justificar, sendo que a ervilha de casca enrugada nem é um defeito, um problema ali no cruzamento, né? Ele é simplesmente uma variação genética, né? Então foram assim ideias assim absurdas que eles utilizaram para justificar o próprio racismo. Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. 7. Segundo o texto, é correto afirmar A. Tanto a teoria de Darwin como as experiências genéticas de Mendel são impróprias para subsidiar aqueles que buscaram na ciência o respaldo para a discriminação de grupos humanos. B. A eugenia foi uma reação à obra de Darwin, A Origem das Espécies. Enquanto esta defende o cruzamento de raças, a eugenia se opõe a essa prática. C. Madison Grant consolidou a teoria de Mendel ao comprovar que há espécies dominantes. D. Segundo Black, as primeiras propostas eugenistas norte-americanas partiram de um trabalho educacional que procurava eliminar das mentes das pessoas as lembranças das gerações dos geneticamente incapazes. E alguns pensadores perceberam que os resultados das experiências de Mendel estavam errados quanto aos genes dominantes e criaram a teoria eugenista para corrigir as distorções constatadas. Então aqui a gente tem na letra A que ele diz que essa teoria de Darwin e as experiências de Mendel não são próprias para justificar, né, o racismo. Porque o que eles fizeram foi isso, foi criar todas essas teorias e usar para justificar o racismo. E o que a alternativa correta diz é justamente isso, que não são, né, que não tem nenhuma... Isso, que essas teorias deles e essas experiências não são suficientes, não existem, tipo, não podem justificar o racismo. Na realidade, nada pode, né? 8. Ao definir a eugenia e situar historicamente o surgimento desse conceito, o autor do texto, publicado em uma revista super interessante, também avalia as afirmações dos eugenistas. Assinale a alternativa que não comporta uma avaliação das ideias eugenistas. A. Os eugenistas viram na genética o argumento para justificar seu racismo. B. Darwin restringiu sua teoria ao mundo natural, mas outros pensadores a adaptaram, de um jeito meio torto, às sociedades humanas. C. Em 1865, ele postulou que a hereditariedade transmitia características mentais, que faz sentido. D. A partir das palavras gregas para bem e nascer, Galton criou o termo eugenia para batizar essa nova teoria. E algumas ideias de Galton eram bem mais esquisitas. Então, aqui, na questão 8, a gente vê que na letra D é a única em que ele não tem ali uma avaliação, uma opinião, né, enfim, uma avaliação de uma maneira geral das ideias eugenistas.
Então, assim, em todas as outras, ele avalia de alguma maneira essas ideias. Já na D só tem um fato, que é ele explicando como que surgiu o termo eugenia. Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. 9. As ideias eugenistas fizeram sucesso entre as elites intelectuais de boa parte do Ocidente, inclusive as brasileiras. Mas houve um país em que elas se desenvolveram primeiro, e não foi a Alemanha, foram os Estados Unidos. Ao dizer "e não foi a Alemanha", o autor do texto se antecipa a uma possível conclusão do leitor. Apresente o fato que levaria o leitor a pensar assim e explique a relação desse fato com o tema exposto no texto Eugenia. Então aqui ele quer saber o seguinte, né? Por que o autor antecipa o pensamento do leitor de que é a Alemanha o lugar onde que o lugar onde essas ideias eugenistas se desenvolveram primeiro? Que ele fala, se desenvolveu primeiro em um país, mas não foi a Alemanha, ao contrário do que você está passando, não foi o que você está pensando, não foi a Alemanha, foi os Estados Unidos. Então ele antecipa esse pensamento do leitor e diz que não foi lá, que foi nos Estados Unidos. E que a questão basicamente quer saber é por que, né, que ele já sabe que o leitor vai pensar que foi na Alemanha. Então, assim, eu coloquei aqui, né, a resposta por escrito, para facilitar mesmo, porque é uma resposta mais longa ali, mais complexa, né? Mas, basicamente, é pelo fato de que a Alemanha está associada. Pensar em Alemanha, a gente já pode pensar em Hitler, né? Que foi um eugenista, assim, muito poderoso e que utilizou as ideias da eugenia ali para dizimar muitas pessoas que ele acreditava que eram inferiores. Sequência 3. Leia o texto abaixo para depois responder as questões de 1 a 5. Adaptados a esse idioma que se transforma conforme a plataforma, os memes e textões dominaram a rotina desta década como modos de a gente rir, repercutir notícias, dividir descontentamentos, colocar o dedo em feridas, relatar injustiças e até se informar. Entraram logo no vocabulário para além da internet, virar meme, dar textão. Suas características também interferiram no jeito de compreender o mundo e expressar o que acontece à nossa volta. Victor Chagas, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, UFF, os vê como manifestações culturais de grande relevância para entender o período e, também, como extravasadores de afetos. Por mais que o textão seja assim como o meme, ele é uma expressão sintética típica de hoje, explica Victor Chagas. Mesmo o textão mais longo, na verdade, é um textinho, faz parte da lógica do espaço em que circula. 1. Retire do texto 2 argumentos que justifiquem a caracterização de memes e textões como extravasadores de afetos. Aqui tem basicamente um argumento, né, que fala por que os memes e os textões são extravasadores de afetos, que é essa parte que eu grifei. Né? Então vocês podem utilizar essa parte como um argumento para responder a questão 1. 2. Em que sentido pode-se afirmar que não há uma contradição no trecho, mesmo o textão mais longo, na verdade, é um textinho? Que, gente, não tem contradição nenhuma, porque quando a gente fala textão, dá a ideia de que é um texto enorme. Né? Mas ele diz que o textão mais longo da internet é um textinho. Então, assim, quando as pessoas colocam textões nas redes sociais, é porque para o formato de redes sociais, né, que são coisas assim mais rápidas, o textão acaba sendo um pouco mais longo quando comparado, por exemplo, a um meme, né, que é uma coisa mais rápida, mais curta. Então, para padrões de redes sociais, o textão ele é mais longo nesse sentido, mas ainda quando comparado a textos da mídia impressa, livros, artigos, etc., ele ainda é bastante curto, tá? Então, é nesse sentido. 3. Respeitando a ordem dos argumentos usados no texto, assinale a alternativa correta. A. 1. A presença dos memes em plataformas. 2. O uso do vocabulário usado nos memes vai além da internet. 3. A visão de Victor Chagas sobre os memes. Tá? Eu não vou ler as outras porque, só para abreviar, mas ele basicamente vai invertendo, tá? A posição disso. Então, para acelerar, né? Vamos comentar, aqui a gente tem na letra A sequência correta. Então, a ordem que os argumentos vão aparecendo no texto é justamente essa. Primeiro ele fala sobre a presença dos memes em plataformas, depois sobre o uso do vocabulário usado nos memes, que vai além da internet, e sobre depois a visão de Victor Chagas sobre os memes. Portanto, a alternativa correta é a letra A, que tem a sequência correta. 4. Por mais que o textão seja assim como o meme, ele é uma expressão sintética típica de hoje, explica Victor Chagas. Mesmo o textão mais longo, na verdade, é um textinho, faz parte da lógica do espaço em que circula.
Você concorda com a opinião do autor a respeito do tamanho do texto geralmente usado nos textões? Por quê? Aqui é uma questão pessoal, tá? Então vocês basicamente vão dizer o que vocês acham do tamanho dos textões que circulam pelas redes sociais. Se é muito, se é pouco e por quê, tá? A opinião de vocês. 5. Elabora um parágrafo dissertativo com cerca de 5 linhas, obedecendo a ordem dos argumentos abaixo. Evite a repetição de palavras. Boa redação. Primeiro, os memes são textos usados diariamente na internet. Segundo, os memes são textos usados para fazer vários tipos de críticas. Terceiro, os memes geralmente são textos humorísticos e irônicos. Quarto, saber produzir bons memes usando as linguagens verbal e visual é uma arte. Então aqui ele quer que vocês façam um texto com um único parágrafo, com cerca de 5 linhas, né? E aí tem que seguir a ordem desses argumentos. Então, nesse textinho, com um único parágrafo, vocês vão utilizar essas ideias que estão aqui e tem que ser nessa sequência. Primeiro essa, depois essa, terceira e quarta ideia, tá? Então, basicamente, vocês vão pegar as ideias que estão aqui, acrescentar algumas coisas para dar liga, para juntar, e aí fazer o parágrafo de vocês. 6. Leia este trecho do texto Censura a Violência, 1979, de Antônio Cândido, 1918 a 2017. Violência física e violência mental são, na verdade, violência social, como fica mais evidente neste fim de século especialmente bruto. Ela é fruto da desigualdade econômica que requer força para se manter, porque sem força a igualdade se imporia como solução melhor, que na verdade é. Hoje é espantoso ouvir e ler os pronunciamentos das autoridades de todos os níveis. Falam com veemência crescente que a miséria do povo é intolerável, que a concentração da riqueza deve ser mitigada, que a pobreza é um mal a ser urgentemente superado, não raro com estatísticas demonstrativas. É espantoso, porque até pouco tempo tais afirmações eram consideradas coisa de subversivos. E é espantoso porque isso é dito, mas quem diz faz tudo para que as coisas fiquem como estão, e para que os que querem mudar sejam devidamente enquadrados pela força. Não há dúvida de que a censura funciona como retificação, como dolorosa ortopedia feita para lembrar aos incautos a obrigação de não passar da demagogia à luta real pela democracia. A ideia, a palavra e a imagem podem ser instrumentos perigosos aos olhos dos que desejam apenas escamotear, operando conscientemente no plano da ideologia para abafar a verdade. Censura, portanto, e censura como arma para formar com outras o arsenal de manutenção da desigualdade econômica, política e social. Por isso, mais em nosso tempo do que em outros, nos quais eram menos variados e atuantes os meios de expressão, devemos estar cada vez mais preparados para lutar contra a violência dentro da qual vivemos em todos os níveis, inclusive a da censura. Considere as seguintes afirmações sobre o trecho acima. Então, aqui ele quer que a gente avalie se é verdadeiro ou falso para encontrar a alternativa correta. 1. O autor defende que a censura é uma forma de violência a serviço da manutenção da desigualdade econômica, política e social. Sim, ele defende isso, de fato, é verdadeiro. 2. O autor elogia as iniciativas de governo que têm verdadeiramente contribuído para a extinção da pobreza. Falso, ele não faz isso. 3. O autor convoca o leitor a combater todas as formas de violência. Ele faz isso, de fato, no final do texto. Então, se a 1 e a 3 são verdadeiras, a alternativa correta, consequentemente, é a letra D. Leia o texto abaixo para responder as 3 questões que seguem. Pichação, arte é pichação? As discussões, muitas vezes acaloradas, sobre o reconhecimento da pichação como expressão artística trazem à tona um questionamento conceitual importante. Uma vez considerado arte contemporânea, o movimento perderia sua essência? Para compreendermos os desdobramentos da pichação, alguns aspectos presentes no grafite são essenciais e importantes de serem resgatados. O grafite nasceu originalmente nos Estados Unidos, na década de 70, como um dos elementos da cultura hip hop, break, MC, DJ e grafite. Daí até os dias atuais, ele ganhou em força, criatividade e técnica, sendo reconhecido hoje no Brasil como grafite artístico. Sua caracterização como arte contemporânea foi consolidada definitivamente por volta do ano 2000. A distinção entre grafite e pichação é clara. Ao primeiro é atribuída a condição de arte, e o segundo é classificado como um tipo de prática de vandalismo e depredação das cidades, vinculado à ilegalidade e marginalidade. Essa distinção das expressões deu-se em boa parte pela institucionalização do grafite, com os primeiros resquícios já na década de 70.
Esse desenvolvimento técnico e formal do grafite ocasionou a perda da potência subversiva que o marca como manifestação genuína de rua e caminha para uma arte de intervenção domesticada, enquadrada cada vez mais nos moldes do sistema de arte tradicional. O grafiteiro é visto hoje como artista plástico, possuindo as características de todo e qualquer artista contemporâneo, incluindo a prática e o status, muito além da diferenciação conceitual que elas compartilham da mesma matéria-prima. Trata-se de sua força e essência intervencionista. Estudos sobre a origem da pichação afirmam que o grafite nova-iorquino original equivale à pichação brasileira. Os dois mantêm os mesmos princípios: a força, a explosão e o vazio. Uma das principais características do picho é justamente o esvaziamento signífico, a potência esvaziada. Não existem frases poéticas nem significados. A pichação possui dimensão incomunicativa, fechada, que não conversa com a sociedade. Pelo contrário, de certa forma, a agride. A rejeição do público em geral reside na falta de compreensão e intelecção das inscrições. Apenas os membros da própria comunidade de pichadores decifram o conteúdo. A significância e a forma intervencionista do picho residem, portanto, no próprio ato. Ela é evidenciada pela impossibilidade de inserção em qualquer estatuto pré-estabelecido, pois isso pressuporia a diluição e a perda de sua potência signo-estética. Enquanto o grafite foi sendo introduzido como uma nova expressão de arte contemporânea, a pichação utilizou o princípio de não autorização para fortalecer sua essência. Mas o quão sensível é essa forma de expressão extremista e antissistema como a pichação? Como lidar com a linha tênue dos princípios estabelecidos para não cair em contradição? Na 26ª Bienal de Arte de São Paulo, em 2004, houve um caso de picho na obra do artista cubano naturalizado americano Jorge Pardo. Seu comentário diante da intervenção foi: se alguém faz alguma coisa no seu trabalho, isso é positivo para mim, porque escolheram a minha peça entre as expostas. Quem fez isso deve discordar de alguma coisa na obra. Pode ser outro artista fazendo sua própria obra dentro da minha. Pode ser só uma brincadeira. E finalizou dizendo que pichar a obra de alguém também não é tão incomum. Já é tradicional. É interessante notar, a partir do depoimento de Pardo, a recorrência de padrões em movimentos de qualquer natureza e o inevitável enquadramento em algum tipo de sistema, mesmo que imposto e organizado pelos próprios elementos do grupo. Na pichação, levando em conta o sistema em questão inseridos, constatamos que também passa longe de ser perfeito. Existe rivalidade pesada entre gangues, hierarquia e disputas pelo poder. Em 2012, a Bienal de Arte de Berlim, com o tema Forget Fear, considerado ousado, priorizou fatos e inquietações políticas da atualidade. Os pichadores brasileiros Cripta, Divan Wilson, Biscoito, William e RC foram convidados na ocasião para realizar um workshop sobre pichação em um espaço delimitado, na Igreja Santa Elizabeth. Eles compareceram, mas não seguiram as regras impostas pela curadoria ao pichar o próprio monumento. O resultado foi tumulto e desentendimento entre os pichadores e a curadoria do evento. O grande dilema diante do fato é que, ao aceitarem o convite para participar de uma Bienal de Arte, automaticamente aceitaram as regras e o sistema imposto. Mesmo sem adotar o comportamento esperado, caíram em contradição. Por outro lado, pela pichação ser conhecidamente transgressora, ou pelo jeito não conhecida assim, os organizadores deveriam pressupor que eles não seguiriam padrões pré-estabelecidos. Embora existam movimentos e grupos que consideram, sim, a pichação como forma de arte, como é o caso dos curadores da Bienal de Berlim, há uma questão substancial que permeia a realidade dos pichadores. Quem disse que eles querem sua expressão reconhecida como arte? Se a arte pressupõe, como ocorreu com o grafite, adaptar-se a um molde específico, seguir determinadas regras e, por consequência, ver sua potência intervencionista diluída e branda, é muito improvável que tenham esse desejo. A representação da pichação como forma de expressão destrutiva contra o sistema, extremista e marginalizada, é o que a mantém viva. De certo modo, a rejeição e a ignorância do público é o que garante sua força intervencionista e a tão importante e sensível essência. 4. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que a comunidade de pichadores não necessariamente demonstra interesse no reconhecimento da pichação como um movimento artístico. B. Os pichadores assumem uma forma de expressão mais provocadora ao transgredir até mesmo as regras das instituições culturais. C. A pichação é uma forma de expressão marginalizada, assumida por alguns grupos como traço identitário. D. Os códigos e as mensagens manifestados na pichação costumam ser compreendidos somente pela própria comunidade de pichadores. E. A essência da pichação é ser uma forma de expressão utilizada pela delimitação de territórios por gangues e grupos rivais.
Aqui, pessoal, eu vou numerar essa questão como 7, tá? Porque apareceu aqui 4, mas a anterior era 6. Então, vou chamar essa de 7, a próxima de 8 e a outra de 9, para ficar correta a numeração, tá? Só uma observação, vocês vão perceber que aparece pichação com CH e vai ter lugar ali no texto que vai aparecer com X, né? Então, assim, pichação com CH seria a pichação de uma maneira geral. E com X é a mais específica ali de São Paulo, tá? Então, meio que existe os dois termos nesse sentido. Então, aqui, falando especificamente sobre a questão 7, a gente vê que a única alternativa que está em desacordo, né, com o que está no texto, que é incorreta, é a letra E. Então, assim, a essência da pichação não é essa, né? Então, portanto, a alternativa correta é a letra E. 8. Podemos afirmar que o texto A entende que grafite é arte desprovida de crítica social e pichação simboliza a revolta popular. B. Considera grafite como arte institucionalizada e pichação como manifestação popular transgressora. C. Reconhece que a preocupação estética é exatamente a mesma em ambas as manifestações. D. Defende que o picho é arte, ainda que não apresente mensagens poéticas identificáveis. E assume que pichação e grafite transmitem a mesma mensagem, mas em contextos sociais diferentes. Então, aqui, nesse texto, a gente vê que, no fim das contas, o autor acredita que o grafite é arte institucionalizada e a pichação seria uma coisa assim mais transgressora. Portanto, a alternativa correta é a letra B. 9. Após a leitura do texto, pichação arte é pichação? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Escreva um texto dissertativo argumentativo com cerca de 20 linhas, defendendo o seu ponto de vista. Dê um título ao seu texto e use a modalidade padrão da língua portuguesa. Então, aqui vocês vão colocar a opinião de vocês sobre essa questão da pichação, né? Um texto de cerca de 20 linhas, colocando o ponto de vista de vocês. Pode fazer um rascunho no caderno para depois passar a versão final a limpo. Bom, com isso nós terminamos essa sequência 2 e 3 da Aprender Sempre, volume 2 do terceiro ensino médio. Eu vou deixar a sequência 1 na descrição, o link, e também na tela final. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like também para ajudar o canal. Compartilha com os seus amigos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!